sejam bem-vindos a mais um módulo do curso de Formação de Professores para Educação à Distância. Hoje, o tema é a Universidade Aberta do Brasil. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a professora Anne Rose dos Santos. Ela é a coordenadora da Universidade Aberta do Brasil na UEM e é também doutora em Letras do Departamento de Letras da UEM. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Lisandra. Bem, professora, então comenta um pouco sobre os cursos da Educação à Distância da UEM. Esses cursos são vinculados à UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Mas então o que é a Universidade Aberta do Brasil? É um sistema de ensino ligado ao CAPES, ligado ao MEC, que ele visa a expansão e a interiorização do ensino superior no país, na modalidade à distância. Qual que é o objetivo, professora, da UAB? O objetivo é levar a formação inicial para os cidadãos, mas principalmente para os professores da educação básica, com essa intenção que esse sistema foi criado. E quem é o professor UAB? O professor UAB, nas diversas instituições que compõem o sistema da UAB, é o docente, no caso aqui da UEM, mas hoje, de acordo com a nova portaria, também pode ser um professor aposentado ou até mesmo professor externo, desde que o quadro da UEM, com os professores da UEM, não seja atingido, não haja professores para ministrar essas disciplinas nas instituições da UAB, que compõem o sistema UAB. E para ele ser professor UAB, ele tem algumas responsabilidades e funções, né? Quais são elas? Comumente, a primeira delas é ministrar aula numa modalidade distinta da modalidade do ensino presencial, que é a modalidade à distância. Muitos professores não têm essa experiência, que não é aquele contato presencial, aquela interação com o aluno face a face, e sim uma interatividade online por meio da plataforma. Essa seria a primeira grande dificuldade do professor e a maior especificidade desse tipo de ensino, dessa modalidade. E ele tem algumas responsabilidades, alguns critérios aí a seguir, né, professora? Sim, essas funções, essas responsabilidades do docente da UAB, elas já são estipuladas pela própria CAPES. Tem algumas portarias que tratam dessas especificidades. Elas são muitas. Eu não vou me ater, não vou discorrer sobre todas aqui nesse curso, mas eu vou disponibilizá-las, né, no ambiente de trabalho desse módulo, vou disponibilizar todas essas atividades, todas essas funções que o professor deve cumprir quando ministra alguma disciplina nos cursos à distância. Quais são então as principais, professora, atividades? Sim, uma delas, né, seria o preparo do guia didático de acordo com o cronograma da disciplina. Para esse preparo, observar então o material didático utilizado nas disciplinas e discussão com a coordenação do curso, com a coordenação de tutoria sobre a melhor metodologia a ser empregada. Essa redação do guia didático, como eu disse, eu friso, eu preciso destacar que deve ser em consonância com o cronograma do curso já previamente preparado. Então, uma particularidade dessa modalidade de ensino é o preparo prévio, é o preparo anterior, é antecipação de todas as atividades a serem realizadas no semestre, no decorrer daquela determinada disciplina. E é função também, professora, do docente tirar dúvida dos acadêmicos? Sim, essa é uma dúvida muito comum dos nossos docentes. Geralmente ele acredita que se ele tirar as dúvidas dos alunos nos fóruns, os alunos não mais se reportarão aos tutores, se reportarão somente a ele, ou ainda ele acredita que ele pode tirar a autonomia do tutor presencial, do tutor à distância, mas não, é tarefa do professor. Né? Então, além dessa, né, de elaborar o guia didático, elaborar as atividades online com a chave de correção e disponibilizar na coordenação do curso, elaborar os modelos de provas a serem aplicadas aos alunos. Também ele deve abrir um fórum intitulado Interação Aluno-Professor. Nesse fórum, os alunos normalmente postam suas dúvidas ou alguns recados ao docente, e o docente deve sim responder a essas dúvidas, sempre conversando com o tutor da sua disciplina,
Esses encontros também com o tutor à distância, que é o tutor que fica aqui na universidade, podem acontecer encontros presenciais, em que haja uma discussão dos conteúdos, as principais dificuldades que os alunos poderão encontrar ao longo da disciplina. Então, essas são algumas das principais atividades. Lembrando que o docente deve acessar o Moodle com frequência. E lembrando ainda que nós estamos pensando em implantar um relatório online para o professor preencher, discorrendo sobre suas atividades naquele semestre ou naquele mês para o recebimento da bolsa. Como que funcionam essas bolsas, professor? É um salário? Essas bolsas, elas têm o mesmo valor já há 10 anos. É uma bolsa, né, como o próprio nome diz, é uma bolsa, ela não gera vínculo empregatício, não gera férias e ela pode ser, o recibo dessa bolsa ele pode ser emitido pela página da CAPES, né? Mas é uma bolsa e para essa bolsa o professor, para o recebimento dessas bolsas ao longo da disciplina, geralmente são 4, né? Uma disciplina de 68 horas, são 4 bolsas, na maioria dos cursos à distância da UEM. E para essa bolsa o professor não pode ter outra bolsa de fomento, né? Não pode ter nenhuma outra bolsa que conflitue. E ele pode ministrar mais de uma disciplina? Se o docente quiser ministrar 2 disciplinas no semestre, 2 ou 3, ele pode, mas lembrando que uma das disciplinas ele não pode receber. Ele pode receber por apenas uma disciplina, né, porque não pode haver acúmulo de bolsas também durante o semestre. E ao mesmo tempo ele pode dividir uma disciplina com outro docente? Sim, ele pode dividir essa disciplina com outro docente, desde que ambos os docentes participem do Moodle, participem do ambiente virtual de aprendizagem, ambos gravem os vídeos, ambos atendam os alunos em suas dúvidas, porque para a CAPES, né, a CAPES ela está conferindo o Moodle, então ela vai observar se o professor, né, que está cadastrado, 1 ou 2, se os 2 estão cadastrados em uma disciplina, então essa interação, essa frequência, essa assiduidade no Moodle, isso será observado também. Então, pode dividir disciplina sim, desde que haja uma divisão também das atividades, das tarefas dos docentes. Bem, professor, uma questão delicada que muito se discute é se o professor pode tirar dúvida na plataforma Moodle ou não. Então, isso nós precisamos enfatizar bem, que o professor não só pode, como ele deve. Porque, geralmente, quando o aluno lança uma dúvida no fórum para o professor, e se o professor não responde, esse aluno se ressente e procura a coordenação do curso, procura a coordenação UAB, para dizer que não está tendo a resposta desse docente. Então, o docente pode sim responder as dúvidas dos alunos e friso. O trabalho com os tutores, né, do docente com os tutores de sua disciplina é primordial, é essencial, então a gente recomenda que esse trabalho seja um trabalho casado, que haja bastante interação também entre esses atores da EAD, que é o professor, o docente responsável pela disciplina, e o professor tutor, que é o que faz a mediação dos conteúdos no fórum. Outra questão que gera muita dúvida, professora, é sobre o livro didático. É obrigatório o uso desse livro? Sim. O uso do material didático aqui nos cursos da UEM, nos cursos à distância da UEM, é obrigatório. Mesmo porque esse material didático ele foi elaborado com os recursos do MEC, recursos da CAP, do MEC. Esses livros didáticos eles foram distribuídos sem custo algum para os alunos do curso, então é um material que data de 2010, a grande maioria, mas que deve sim, obrigatoriamente ser utilizado. Claro que se o professor quiser abordar com os alunos algum conteúdo não contemplado no material didático, o professor pode e deve, ou se quiser elaborar um outro material didático complementar e também postar no Moodle,
Sim, pode, mas as avaliações, né, as avaliações presenciais, as atividades online, a gente recomenda que elas sejam baseadas no material didático que é de acesso de todos os alunos dos cursos à distância da UEM. Professora, as videoaulas que são gravadas pelos professores podem ser utilizadas pela CAPES? Sim. Desde 2017, a CAPES tem alterado, ela alterou o termo de compromisso do docente, então o docente, desde então, assina esse termo de compromisso, cedendo o direito, né, o direito de imagem, o direito da sua disciplina, dessas gravações, dessas aulas para a CAPES. Acreditamos que essas aulas, elas sejam depois postadas em algum repositório nacional para acesso de todos. Mas sim, a CAPES tem total autonomia e liberdade, né, desses vídeos gravados pelos docentes das diferentes IEs que compõem o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Professora, para aquele docente, né, que está aqui pela primeira vez, que está interessado em começar na educação à distância, né, lecionar na educação à distância, qual que é o passo a passo? O primeiro deles é procurar o NEAD e fazer o termo de compromisso com a CAPES via NEAD, que é o NEAD que encaminha essa documentação. Depois, fazer o curso de capacitação, que não é esse é um dos, né? Mesmo porque a própria UAB recomenda que as instituições ofereçam cursos de capacitação aos diferentes atores envolvidos na EAD, como docentes, coordenadores de curso, de polo, tutores. O docente deve procurar também o NEAD e agendar, né? Tem o portal do professor do NEAD, ele pode agendar lá com a equipe responsável pelo setor e fazer essa capacitação de como utilizar o Moodle, como ele pode utilizar essas ferramentas virtuais para o ensino e aprendizagem. E depois, em contato com a coordenação do seu curso, o docente será orientado a elaborar o guia didático, ao modelo nesse portal do professor, ao modelo desse guia didático, a alguns modelos de provas, aos modelos de slides que ele deve disponibilizar, que ele deve seguir uma padronização. Então, é esse primeiro contato, procurar o NEAD, tanto para fazer esse termo de compromisso, quanto para agendar uma capacitação. E depois, em constante contato com a coordenação do curso, ele se atentar para o que material ele deve entregar, né? E também, friso mais uma vez, que nós vamos criar um sistema de relatório online, que o professor deve preencher para o recebimento das bolsas da CAPES. Tá certo, professora. Muito obrigada pelas suas informações. Tenho certeza que os professores conseguiram ter uma ideia do que é a educação à distância. Isso, eu que agradeço essa fala e desejo a todos um bom curso e uma boa docência na EAD.